Pois é, o Tricolor segue 100%, 3 jogos, 3 vitórias, nenhum gol tomado, 10 gols marcados no total e bem forte para a Copinha. Vamos falar um pouquinho sobre como foi esse jogo contra o Marília e do nosso oponente, porque eu fiz um jogo do Retrô, um jogo contra a Ponte Preta, então dá para falar um pouquinho da equipe do Retrô. Eu sou Roberto Vidoni, repórter, comentarista esportivo, e provavelmente não sei falar, não tenho uma boa dicção, mas bora falar sobre como foi essa partida do Tricolor, que foi comprometida por uma expulsão, né? A gente tem que lembrar assim, primeiro que o time do São Paulo veio bem mexido mesmo. O Belletti resolveu colocar, a gente já estava classificado em primeiro lugar ainda, então o Belletti resolveu dar uma mudada no time, girar um pouquinho os jogadores. Eu fiquei um pouco decepcionado porque eu não vi o Aziz, né, o Aziz Balogun, que é estrangeiro. Eu sempre quando tem esse jogador, já teve jogadores do quê? Jamaicanos, jogadores nigerianos, como é o caso do Balogun, já teve sul-africanos, aquele Ty Shadow, se eu não me engano o nome do menino. E é sempre legal, né, vê-los em campo. Mas a gente não teve essa oportunidade. O Belletti não colocou o Balogun em campo, até porque o Balogun, ele vem de uma contusão, né? Ele tá com um desconforto muscular, eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas, enfim, a opção do técnico não colocá-lo em campo. Pois bem, a escalação foi Leandro, Rafael Luiz, Maioli, Andrade, Lucas Inácio, Negruti, Boer, Matheus Amaral, Brito, Palmberg e Cauê. O Cauê centroavante. Interessante. Para mim, o que mais se destacou, com certeza, foi o Boer. O Boer, enfim, cada vendo as transmissões, né? Cada um fala de um jeito, não sei. Eu vou chamar de Boer, escolhi chamá-lo de Boer. E parece ser bom menino, ainda tá cru, tá? Não é pra subida pro profissional. Claramente ele tem que se desenvolver um pouquinho mais, mas é um jogador que tem alguma habilidade. Ele não é tão veloz, mas ele consegue achar espaço. Ele dá uma carretilha uma hora lá, aí a torcida já empolga, né? Não tem como, pô. O menino dá uma carretilha dentro da área adversária, pô. Não tem como não empolgar. Você vai fazer isso, pô. O novo Ronaldinho Gaúcho é tricolor. Mas vamos ver como ele se desenvolve. Parece ser um ótimo nome. Talvez mais uma copinha para ele, né? Mais um ano no Sub-20. E aí ele deve chegar já para o profissional. Ele tem 17 anos recém-feitos, se eu não me engano. Então, calma que ainda tem que se desenvolver. O Negruti também foi muito bem. É um jogador que eu já elogiei aqui outras vezes. Eu gostei muito do jogo dele. É um meio-campista daqueles... Quem gosta de meio-campista mais técnico, mais, sabe, que controla o jogo, que sabe passar e tudo mais. Pô, o Negruti parece ser um ótimo nome. Ele não é de velocidade, aquele negócio. Quem corre é a bola, não é ele que corre. Mas é bom menino. Leandro também foi bem, não foi tão exigido assim, mas quando foi exigido, esteve bem nas bolas. Para mim é o goleiro do futuro do São Paulo, tá aí, né? Tudo indica. Claro que a gente tem que pensar que é um tipo, não dá para cravar, porque daqui a 2 anos o moleque pode simplesmente não conseguir mais focar no futebol, ou não gostar mais de ser um jogador profissional, algo do tipo, e aí ele sai, enfim. A gente sabe o que acontece, né? Jogadores que estouram muito jovens e depois acabam não rendendo mais o que se espera. O Marcos Paulo, por exemplo, é um desses, que surgiu bem no Fluminense, foi para o Atlético de Madrid emprestado, jogou em Portugal e jogou na Espanha, né, na segunda divisão espanhola, não conseguiu render e hoje está no Brasil de volta para ver se retoma seu futebol. O Leandro pode passar por algo parecido, né? Espero que não, espero que ele seja o Donnarumma, que, sei lá, daqui a pouquinho dá uma camisa 1 para ele vira o goleiro titular do São Paulo e já era. Vejamos como a coisa se dá. De resto, não teve mais nenhum grande destaque assim, que eu gostaria de apontar, especialmente no time titular. Terminou 1-0 o primeiro tempo, gol do Cauê, gol de oportunismo, e vieram com as 2 mudanças, né, do intervalo, veio o João Adriano e também o João Gabriel.
e eles fizeram os gols que decretou o 3-0. O João Gabriel é um jogador, assim, achei bem interessante. Ele tem uma coisa que o São Paulo precisa. E o São Paulo carece, especialmente na base, né? Mas o São Paulo também carece no profissional, que é velocidade e força. Ele não parece ser tão técnico assim, não que ele seja ruim, tá? Mas ele faz o simples bem feito, então, pô, ótimo, né? Ótimo. Quem dera se, sei lá, o Marlos fizesse o simples bem feito, mas vocês lembram do Marlos? O cara que passava por 3, era mais difícil, na hora de cruzar ele mandava na lua. Então, às vezes é melhor fazer o simples bem feito. E o João Gabriel, ele tem muito dessa característica, assim, então acho interessante para ficar de olho. Não sei se o Rogério Ceni já não podia puxá-lo não, hein? Eu achei... Já tem um corpo, pelo menos, bom bastante para ser testado no nível profissional. Claro que a gente nunca sabe, né? A gente tem que ver como é que o garoto vai lidar no profissional mesmo. Vídeo, o caso do Sérgio Mota, você lembra dele? Sérgio Mota, que era o novo Kaká. Chegou no profissional e simplesmente não vingou. Acontece, não é nem culpa do garoto, demérito do garoto. Às vezes acontece, não se adapta a esse outro estilo de jogo. Faz parte. Palmberg também jogou bem. No geral, o time jogou bem, mas como eu disse, a análise fica comprometida por 2 motivos. É um time reserva, né? Então é um time que tentou jogadas muito mais individuais do que individualistas, né? Melhor dizendo, do que no time principal. E, bom, pelo menos eu acho que o futebol é coletivo, né? Eu sempre prefiro o jogo coletivo do que o jogo de jogadas individuais. Mas isso daí faz parte também porque os garotos são reservas, eles querem mostrar que merecem minutos no time principal, que merecem ser titulares. Então não dá pra culpá-los por fazer algo do tipo, percebe? Então, ok, justo. Esse lance de ser um time um pouco mais individualista. E ficou muito claro isso aí numa jogada do João Gabriel, que ele puxou um contra-ataque, ele passou por 1, 2, e aí ele tinha a opção de tocar pro Boé, que estava um pouco mais avançado, mas não, ele continuou a levar a bola, levou até dentro da área e bateu com o pé direito, quase fez um golaço, era um baita golaço se ele consegue, mas, pô, naquela hora, já com o jogo resolvido, 1 a menos no time dos caras, pô, você vai e faz, ninguém reclamou, nem o Belete vai falar, ninguém vai falar, tipo, tá errado, não, pô, fez o certo, tá mais que no direito dele, tudo resolvido já, o São Paulo já classificado, é quase um amistoso esse negócio aí. Então, perfeito. O Maioli, eu achei que ele é um dos titulares, ele ficou um pouco aquém, tá? Ele não jogou a segunda partida por problemas musculares, aí ele voltou para esse jogo, eu achei que ficou um pouco aquém. É o que eu disse, ele é habilidoso, mas ele tem que definir melhor os lances, ele tem que pensar melhor. Ele já estava num nível, né? A última copinha dele, se eu não me engano. Então ele já está num nível para, definir direito as jogadas. Enfim. Agora falar um pouquinho do Retrô, que será o adversário do São Paulo. Eu fiz o jogo do Retrô contra a Ponte Preta e era um jogo, quem ganhasse se classificaria, ou então o Retrô só precisava do empate. Nos primeiros 20 minutos de partida, a Ponte Preta amassou o time do Retrô, não encontrou dificuldades, tá? O Retrô ele não conseguiu montar uma linha defensiva muito boa contra a Ponte. Então, em tese, eles não têm essa qualidade, né, de estacionar o ônibus, como a gente fala, né, de realmente meter 2 linhas de 4 dentro da própria área, se for necessário. Aparentemente, eles não conseguem aproximar tanto as linhas. E isso daí é algo que o São Paulo pode explorar muito bem, especialmente porque as linhas de... Eles marcam com 4-4, né? Provavelmente eles vão marcar com 5-4 ou então 4-5, né? Então uma linha de 4 inicialmente, depois uma linha de 5, ou então o oposto. Eu não gosto particularmente de marcação com 3 zagueiros mais 2 laterais. Eu acho que se o time vai ficar desequilibrado e muito recuado. Mas se eles fizerem isso daí, é melhor pra gente, né? Enfim, o São Paulo terá mais ainda o controle da bola. Mas se eles nessas 2 linhas deixam muito espaço entre elas. Então aí é o jogo se eles cometerem esse erro, né, é o jogo para o Pedrinho brilhar.
se eles jogarem desse jeito, voltando a frisar, porque é muito assim, eles jogaram desse jeito contra a Ponte, mas eles podem melhorar contra o São Paulo e acertar a marcação, né? Nunca se sabe. Mas, teoricamente, é o jogo pro Pedrinho brilhar e, sabe, resolver as partidas. Tem que pensar também por causa das chuvas, né? Por exemplo, ontem em Marília já choveu no final do primeiro tempo e durante todo o segundo tempo começou a surgir umas poças d'água, o que complica, né, o jogo, deixa a bola mais pesada, deixa o jogo mais lento. Enfim, isso é ruim pro time do São Paulo, que é um time mais leve, né? Mas tudo bem. E o ataque do Retrô tem que tomar cuidado com o moleque. É o camisa 10 deles. Eu acho que é Henrique Caliel, se eu não me engano. Henrique Caliel. É que eu não lembro se era Henrique, o primeiro nome dele. Mas, se eu não me engano, é Henrique Caliel, que é um meio armador bom de bola, viu? Bom de bola mesmo. Ele fez um lançamento ontem de uns 50 metros, sabe? Ninguém tinha visto aquela bola, ninguém tinha visto aquela jogada. Ele meteu o lançamento na cabeça do garoto Sergipe, camisa 7 do Retrô, e foi o primeiro gol do Retrô. Mas aquele negócio, né? O Retrô fez 2-0, terminou o primeiro tempo com 2-0. Não, terminou o primeiro tempo 2-1. E a Ponte, no segundo tempo, foi lá rapidamente, fez 2-2, mas aí não conseguiu mais jogar direito, né? Não conseguiu mais fazer jogadas mais pensadas. Tava muito nervoso o time da Ponte, então acabou não conseguindo virar a partida. Mas o São Paulo tem total condição de ganhar desse Retrô, assim. Se eles marcarem do jeito errado de novo, nossa, mas vai ser fácil, sinceramente, sabe? Não é menosprezando o adversário, é que eles marcaram muito mal mesmo. Então, tudo indica que o São Paulo conseguirá vencer o Retrô sem muita dificuldade, o que é bom, né? Porque dá para preservar os garotos pro resto da competição, lembrando que a competição é tiro curto, né? Agora são 48 times, não, 64 times que seguem na competição, salvo engano. Então tem o quê? Mais alguns mata-matas. Eu não lembro de cabeça. Mas terão mais alguns mata-matas para dia 25 já ter a definição. Hoje é dia 11. Então dia 25, daqui a 2 semanas, já tem a final. Espero que estejamos lá. E a cada minuto que você conseguir preservar seus atletas, ótimo. Então é isso. Bora pro Retrô. É tranquilo. Eu acho que é bem tranquilo. E vamos falar do time principal também, dá uma olhada nisso daqui. Pois bem, tá aqui o Globo Esporte, fez um Você Escala. E vamos brincar disso daqui. Primeiro vamos dar uma olhada em como é que a galera escalou o time inicialmente. 4-4-2, justo. O Wellington Rato. Ok, então gostaram do... Vinícius e o Wellington, já falei, são os nossos 2 melhores laterais. Arboleda. Rafael no gol, já a mudança aqui. Isso aqui é o que a torcida acha. Uma torcida, vou dar até um refresh aqui, que tem poucos votos. Não aumentou muito não. Mas um retrato do que parte da torcida acha que o São Paulo deveria jogar, tá? Então não dá pra falar que é a totalidade dos torcedores do São Paulo, beleza? Mas tá aqui, Então, o Rafael no gol, aí Vinícius, Franco, Arboleda e Wellington, Galopo, Mendes, Rato e Gabriel Neves, depois Caleri e Luciano. Ok. Tem quantos gringos? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, viu? Já não dá pra escalar esse time, porque já tem 6 gringos. O Arboleda aparentemente entrou finalmente com o processo para naturalização, e aí pode demorar até 6 meses, como eu já trouxe em outro vídeo. Faz 2 anos que podia entrar com esse processo já. Já tá com um problema de muito gringo. Enfim. Né? E aqui, vamos dar uma olhada dos mais escalados. Então, Galera, Arboleda, Wellington, Luciano, Pedrinho, Igor, tá bom. Realmente estou surpreso com o número de escalações do Wellington Rato, mas... Ok, né? Eu vou escalar agora o meu tricolor. Como é que eu acho que o time deve ver, pelo menos, para esse jogo contra o... Então, não, vou melhor. Vou escalar meu time ideal. O time que eu acho que é o melhor possível para São Paulo. Então, né? Rafael no gol. Realmente não faz sentido trazer um goleiro
5 milhões de reais, quando você está apertado financeiramente, e não colocá-lo para jogar. Há uma chance do Felipe Alves começar contra o Ituano por causa de uma questão de hierarquia, né? Eu já falei que goleiro tem que se respeitar mais isso. Beleza? O Igor Vinícius, ele tá voltando de contusão, né? Então a gente não sabe até que ponto ele aguentaria uma partida de 90 minutos para valer, né? A gente sabe que ele jogou meio tempo no amistoso contra o Guarani, mas uma coisa é amistoso, outra coisa é jogo de verdade, né? Então... mas eu acho que o lateral ideal nosso é o Igor Vinícius. O Rafinha, fisicamente ele tá abaixo, essa é a grande verdade. Aqui, não tem muito como fugir. Para mim é Ferrarese e Alan Franco. São os dois melhores laterais, os dois melhores zagueiros. O Alan Franco é um grande jogador. Repetindo, eu não contrataria, eu não acho que é o que o São Paulo está precisando. O São Paulo vai gastar uma bela grana com ele. E eu sei que tem esse papo, mas é só em 2024. Meu, tá tudo no cartão de crédito, tá bom? Não é como se tivesse simples. Confio não, né? Eu entendo que o Casares quer fazer, conseguir corrigir o fluxo de caixa do time, e acaba que você tem que fazer algumas dívidas lá pra frente e tudo mais. Só que desconfio, sempre. Ponto. Ferrarese, o zagueiro que melhor terminou o ano pelo São Paulo, e o Alan Franco tem tudo para ser um grande jogador aqui. Na esquerda, o Wellington será o dono da posição, a menos que o Lisiero se mostre um baita lateral, a gente não sabia disso até então, né? Ele jogou de lateral na base, mas ele sempre foi melhor como volante, né? Então, quem sabe o Lisiero não se encontra agora como lateral. Aliás, vejam a entrevista que o SPFC TV, o SPFC Play, né? Que é o streaming do São Paulo, tem um podcast com o Belletti, que ele fala, né, sobre a trajetória dele. Aí mostra que ele começou como meia, na verdade ele era goleiro, aí virou meia, aí depois foi para meia atacante, se tornou o melhor meia atacante do Brasil, aí depois virou lateral. Então aí mostra um pouquinho como é o desenvolvimento de um atleta, como as coisas mudam, né, com o passar do tempo, mas enfim. Aqui, no meio campo, eu realmente acredito que o Nestor ele mereça continuar como titular, tá? Tem muita gente que não gosta dele, que torce o nariz, mas, pô, ele é um bom jogador. Tem que melhorar algumas coisas, especialmente a parte física, né? Ele tem que aguentar mais trombadas, mas ele é um bom jogador, na minha opinião, claro. Luan, pô, pra mim, o meio campo São Paulo é Luan mais 10, na moral. Apenas. O menino é monstro demais. E aqui para finalizar, o Gabriel Neves. Realmente, eu acho que o Gabi, assim, grande jogador. Quando ele conseguiu realmente manter uma boa forma e ter alguns jogos, deu para ver a principal característica dele, que é dar velocidade para o time, que é fazer o time girar numa outra rotação. Ele solta a bola rápido, ele tem uma boa visão de jogo, ele é ambidestro, né? Assim, ele não tem a esquerda perfeita para tudo, mas ele consegue tocar bem com a esquerda, fazer até passes um pouco mais longos, um pouco mais arriscados com a esquerda. Então, para mim, assim, em forma, o Gabriel Neves, ele é o nosso segundo volante e também vai ajudar o Luan na marcação, né? Então a gente tem o primeiro volante de mais marcação e um outro que ajuda também na parte defensiva. Mas aqui na frente, centroavante, não tem como. É o Caleri, não tem como. Esquerda, para mim, Pedrinho, né? Também é claro. E por último, é ele, pô. É ele. Eu sei que o Alisson, teoricamente, é o cara dessa posição, mas eu prefiro muito mais adaptar o Luciano a jogar como um ponta direita do que estão falando que é uma possibilidade de trazer o Luciano para jogar como meia. Então, teoricamente, seria isso daqui que ia acontecer no lugar... tem que... trocar... Uma das possibilidades de escalação do São Paulo, que a imprensa tem trazido, né, como informação, é isso daqui. O Luciano virar esse meio articulador e o Alisson virar esse ponta.
Não sei, tá? Não sei. Eu acho que o Luciano não é tão marcador assim. Mas quem sabe? Quem sabe ele não se reinvente numa nova posição e consiga desenvolver ainda mais seu jogo. Vejamos como é que o Rogério Ceni traz, mas não é o meu favorito. Meu favorito segue sendo aqui o Nestor e aqui o Luciano. Beleza? É isso, espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele like, aquela inscrição se você gostou desse conteúdo. Bora São Paulo. Agora é contra o Retrô. Não sei a data, viu? Vou ver aqui a data. Retrô e São Paulo. Vejamos. Que será sexta-feira, então, dia 13. São Paulo e Retrô não tem horário, pelo menos aqui no GE não tá marcando horário. Beleza, então. E aí a gente pega depois quem ganhar do América Mineiro e CSP. América Mineiro é time chato, tá? América Mineiro é franco favorito. O CSP a gente já ganhou sem dificuldade sem nenhuma, mas América Mineiro, a base deles é chatinha. Não gostaria que fosse este o caso. Beleza? Então é isso. Muito obrigado a vocês. Tchau.